Olá, sejam bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos comentar, vamos meditar sobre uma passagem que diz respeito ao reino de Deus, que está no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 17, que consta no versículo 20 a 21. Procurem ler junto conosco, nós vamos meditar sobre o reino de Deus, amém? Amém. Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, o Evangelho escrito por São Lucas, que não foi apóstolo de Jesus, mas depois foi um dos seguidores de Jesus, ele narra para nós essa fala de Jesus sobre o reino de Deus, né? E nós notamos no texto que os fariseus perguntam a Jesus, afinal, quando viria o reino de Deus? Porque os fariseus, conhecedores do Velho Testamento, das Escrituras, imaginavam que viria um reino onde o Messias reinaria, um reino como eles entendiam, um reino humano, né? Onde Israel reinaria. Como todos nós entendemos, um reino humano, um reino visível, um reino palpável, né? E Jesus explica a eles que o reino de Deus não vem de maneira visível. O reino de Deus está entre nós ou dentro de nós. E aí nós perguntamos, mas como é isso, né? Na verdade, o reino de Deus começa a ser construído em nós a partir do momento em que seguimos a Jesus, a partir do momento em que lemos o Evangelho e entendemos a missão de Jesus, as boas novas do Evangelho, e entendemos que nós somos filhos de Deus e que Deus cuida de nós e nós precisamos aprender a ser discípulos de Jesus para que possamos andar na retidão de Deus e saber o Deus que nós servimos, o Deus que nos é Pai. E o reino de Deus é o reino em que nós fazemos parte, porque ele está sendo construído dentro de nós através do Evangelho, quando nós nos reunimos com pessoas que pregam o Evangelho, quando nós praticamos o Evangelho no dia a dia, quando nós aplicamos as lições de Jesus em todas as nossas situações diárias. Muitas vezes podemos ter uma ideia errada de que, por sermos discípulos de Jesus, tudo nos será fácil, tudo será flores, em que não seremos perseguidos, não seremos injustiçados, mas na verdade, aqueles que fazem parte do reino de Deus e que têm o reino de Deus sendo construído dentro de si e que dão testemunho de Jesus, não só de boca, mas também de atos, passam por muitas situações difíceis, situações de muita humilhação, de muita injustiça, porque o próprio Jesus passou por elas, sendo Jesus totalmente inocente, diferente de nós, que somos pecadores. Mas então, o reino de Deus está sendo construído em nós. Por isso é importante que nós falemos de Jesus, procuremos auxiliar aqueles que precisam e sempre que for possível falar de Jesus a eles, para que eles possam ler o Evangelho, para que eles possam realmente confiar em Jesus, aprender as lições que Jesus deixou, que são, na verdade, são lições infinitas. Nós nem conseguiríamos aprender todas, porque Jesus nos ensina sobre tudo de uma forma muito profunda e nós não temos essa capacidade de aprender todas as lições, mas o que aprendemos, se aplicarmos, estaremos mais perto de Deus com certeza. O mundo nos ensina outra coisa. O reino do mundo é diferente, mas o reino de Deus, aquele que nós queremos fazer parte e já fazemos parte, que está entre nós ou dentro de nós, esse reino é o reino de Deus, esse reino é o que vale a pena. É o que vale a pena a gente acreditar em Jesus em qualquer situação, sabendo que Jesus não nos abandona nunca.
Jesus jamais nos abandona, mesmo que passemos por situações difíceis, que a nossa fé seja testada. Existem pessoas que chegam a passar por situações de tanta desilusão, de tanta, assim, vamos dizer assim, de tanta tristeza, que chegam a duvidar do amor de Deus na vida delas, chegam a duvidar de Deus, que na verdade é uma bobagem, pois se conhecessem o Evangelho, perceberiam que Jesus, sendo justo, puro, sem pecado, sendo Ele próprio Messias, o Filho de Deus, sendo Ele o próprio Deus, Ele passou por muitas coisas complicadas, difíceis, mas nunca deixou de acreditar em Deus, de pregar o reino de Deus e, por conseguinte, plantar o reino de Deus entre nós. Sejamos, sim, aqueles que falam do reino de Deus, porque ele está sendo construído em nós. E a vontade de Deus é que ele seja anunciado a todos os homens, e todos os homens possam ser salvos e serem cidadãos do reino de Deus, abençoados por Deus. Amém? Amém. Então, amigos, esse foi mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Vamos terminar fazendo uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por essa semana, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pedimos a Deus que nos abençoe nessa nova que começa hoje e que possamos, Senhor, estar sempre perto de Ti, pois fazemos parte do Seu reino e o Seu reino nunca tem fim. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então pedimos que você compartilhe esse vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.